Try to tell me pull my pants up, but they not giving me no answers. So I stay fly high with the clouds. Don't care they like when I'm talking loud at all. Can somebody tell me that I've become a victim of society? All my life I tried and I become a simple victim of society. Can somebody tell me that I've become a victim of society? All my life I tried and I become a simple victim of society. Segunda edição da Meia Maratona dos Descobrimentos, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Partida e chegada junto ao Mosteiro dos Jerónimos e cerca de 5.000 os participantes nas 3 provas do programa. Aqui os 10 km com Jorge Máximo à cabeça, o vereador do desporto da Câmara Municipal de Lisboa. Ora, para além dos 10 temos obviamente também a distância, também a maratona, a distância que dá nome à competição, os 21 km, e vamos ter ainda uma caminhada de 5 km, ou seja, distâncias para todos os gostos atléticos. Aqui os momentos iniciais da competição de 10 km. Competição de 10 km que haveria de ser ganha por Luís Margarido, à frente de Luís Ginga e de Pedro Marques no setor masculino, e no setor feminino a Carla Ribeiro, vencedora, diante de Karina Matias e de Cátia Seródio. No entanto, o mais importante era a realização desta segunda meia-maratona dos Descobrimentos, uma prova que acaba por pegar no nome da maratona que teve lugar durante muitos anos, a partir de 1986, a Maratona dos Descobrimentos, que depois viria a dar lugar à Maratona de Lisboa, e mudou agora, nos tempos mais recentes, para uma maratona rock and roll, que se disputa mais cedo no ano. No entanto, este nome a ser mantido e evocando uma prova muito importante no panorama do atletismo português no que respeita às longas distâncias. Muita gente presente, uma subida em relação ao ano anterior, alguns atletas de valia do pelotão nacional. Não houve a mesma aposta que aconteceu o ano passado no que respeita a atletas estrangeiros, já que de facto tivemos uma dupla caniana na primeira edição, por Robert Kosgei e Viola Gelagat. No entanto, e curiosamente, o tempo do vencedor masculino viria a ser superior ao do atleta caniano do ano passado. Já iremos mais para diante ver isso tudo quando seguimos o vereador do desporto da Câmara Municipal de Lisboa, dentro do pelotão, com toda a gente aqui a andar a um ritmo mais lento, próprio dos corredores, diremos quase de fim de semana, que fazem parte do pelotão nacional e, neste caso, da Grande Lisboa. São os instantes iniciais da segunda edição da Meia Maratona dos Descobrimentos. Uma prova que, como se vê aqui, tem uma fortíssima dimensão popular. Este ano tivemos um aumento de participantes, 5.000 entre as 3 provas do programa. E a todo instante vamos regressar à zona de partida, ali mesmo junto ao Mosteiro dos Jerónimos, também junto ao Centro Cultural de Belém, porque vamos pontuar também o início da distância principal, a distância que efetivamente dá nome à prova, os 21 km, a meia maratona. Algumas caras muito conhecidas à partida da meia maratona. Em primeiro plano, Sandra Teixeira, com o marido, o Luís Pinto. Foram pais há pouco tempo. Sandra regressa à competição há um par de semanas. Luís Pinto, numa condição de maior favoritismo por esse facto em relação à prova masculina. Um regresso que se saúda do casal em conjunto para esta prova, sendo que a Sandra Teixeira é uma das melhores atletas portuguesas de todos os tempos no que respeita às distâncias intermédias. Já falaremos disso, porque algumas veteranas que estiveram nesta prova também o foram num passado relativamente recente, excelentes atletas de meias distâncias. No setor masculino, para além da presença que vimos no Luís Pinto, voltava também de João Pereira e alguns outros atletas vocacionados para o triatlo, e alguns veteranos também, igualmente atletas de meias distância, que agora fazem provas populares a bom nível, chegando até à meia maratona. Caso de Hélio Fumo, que correu pelo Clube X-Tarca e eram um dos candidatos a uma boa posição. Não houve, portanto, essa aposta em atletas estrangeiros no que respeita à competição deste ano, mas os portugueses que estavam fizeram pela vida rapidamente, com o Luís Pinto a colocar-se de imediato na primeira posição, andando em bom ritmo, este atleta de 31 anos de idade, que o vemos nestas imagens, ele que ainda foi este ano o 10º melhor português na distância intermédia dos 1.500 metros em pista, fazendo 3:49,85,
um resultado que não está, apesar de tudo, ao alcance de praticamente qualquer outro dos presentes na competição. No lado feminino, Vera Nunes fazia mais uma prova popular. Esta contabilista de profissão, que atingiu os 34 anos de idade e teve uma temporada muito cheia, também mais para diante, já lá iremos, em relação a toda a atividade desta atleta, filha de antigos atletas do Benfica. São os instantes iniciais da segunda meia maratona de Lisboa, prova que sucede à antiga maratona de Lisboa, que durante cerca de 27 anos foi organizada justamente pela Xistarca nesta data. E vamos de novo regressar à zona de partida e chegada, na medida em que vamos pontuar também aqui a caminhada. Foram cerca de 400 os atletas de pelotão que optaram por caminhar 5 km e optaram pela terceira prova do programa desta meia maratona dos descobrimentos. Nos 10, como já ouvimos, esteve Jorge Máximo, o vereador do desporto da Câmara Municipal de Lisboa. Mas foi tranquilo, o tempo estava melhor que o que eu esperava. A Proteção Civil tinha dito que ia fazer muito frio, vim muito coberto, mas fiz tranquilamente também. Hoje era só para 10 km e fiz um tempo para treinar. E temos aqui um percurso que é um autêntico apelo à prática da corrida, é isso? Este percurso é muito bonito. Aliás, fazer a corrida aqui na zona marginal é algo que atrai muita gente. Só o percurso é o motivo de atração. Há outros percursos e nós também temos que incentivar que se corra em Lisboa, em outras zonas, porque senão estas zonas estão sempre muito condicionadas em termos de mobilidade e isso também não pode ser um fator de permanência. Mas, de qualquer das formas, este percurso é, sem dúvida, uma grande imagem do desporto na cidade de Lisboa. E voltamos então à estrada, à distância principal, à meia maratona. Nesta manhã de atletismo, cerca de 10 graus à partida para a competição e também muito vento. Assim foram as condições que enfrentaram os atletas. 10 graus, em princípio, não é uma temperatura elevada para corrida de longa distância, neste caso para 21 km. Há atletas que gostam de correr com mais calor, outros menos. O vento sempre um problema nesta zona ribeirinha de Lisboa, sem dúvida alguma que, mesmo neste mês de dezembro, que não é tendencialmente o mais ventoso, ele se faz sempre sentir como um elemento indissociável desta zona de marginal e adjacente. Entretanto, nas imagens vamos tendo o Alexandre Alves na perseguição a outras atletas mais para diante. Aqui Elisa da Silva, que estava bem colocada desde o início da prova. Atletas femininas sempre com muita companhia masculina, mas a diferenciação na frente já estava feita a favor de Vera Nunes e também de Anabela Gomes, que vimos há pouco andar ali numa posição isolada, embora rodeada por muitos atletas masculinos, a antiga vencedora da Maratona de Lisboa. Sandra Teixeira, a um nível diferente daquilo que seria habitual para ela. Ela teve um final de ano passado bastante animado e esteve também aqui na meia dos descobrimentos na primeira edição, onde alcançou a segunda posição, à altura com o tempo de 79 minutos e 12 segundos. Desta vez não caminhava para um resultado semelhante. É uma prova de regresso de Sandra Teixeira, numa disciplina que ela se habituou numa fase mais adiantada da sua carreira, já que ela é a quinta portuguesa de todos os tempos em 800 metros e a nona nos 1500 metros. Entretanto, na frente da corrida masculina, Hélio Fumo vinha ladeado pelo João Pereira e um pouco mais atrás o Luís Pinto. João Pereira, que relembra-se, é um excelente triatleta, correntemente talvez o melhor triatleta português, com base no desempenho da temporada de 2014, e aqui, como sempre, no período de preparação para a nova época do triatlo, vem fazendo algumas provas de atletismo. Isto também resultou para ele o ano passado no segundo lugar, em paralelismo com a Sandra Teixeira, na primeira edição da meia maratona dos descobrimentos, fazendo na altura um tempo interessantíssimo para um triatleta, 66 minutos e 40 segundos, para essa segunda posição e segunda posição como melhor atleta português na prova. Desta vez teria luta até a final, certamente, por parte do Hélio Fumo e do Luís Pinto, já que mais para trás ficavam a uma distância considerável de atletas da perseguição. O Tiago Silva, nomeadamente, Nuno Carraça, Tiago Marques, Luís Lima, Miguel Arraiolos, outro triatleta de projeção internacional, Alexandre Nobre, João Vaz. O grupo de perseguição mantinha-se extenso, mas a uma distância importante da frente da prova. Vimos ali Vera Nunes, cuja pequena estatura permitia ficar encoberta por atletas do lado masculino, pequena estatura, mas grande raça e excelente condição física da atleta que representava o seu clube praticamente sempre, o Sport Lisboa e Benfica. Vera Nunes, que esta temporada ainda conseguiu 35 minutos e 31 nos 10 mil metros em pista, mas foi praticamente na estrada que ela veio a fazer toda a sua temporada. As imagens são para a Anabela Gomes,
A atleta que, como dissemos, ganhou a Maratona de Lisboa e foi campeã nacional na distância em 2011 e 2012. No ano de 2012 estabeleceu o seu recorde pessoal com 2 horas, 45 minutos e 44 segundos. A prova foi, portanto, o campeonato português da distância dos 42.195 metros. Consequentemente, teve a égide da Federação Portuguesa de Atletismo, cujo presidente também esteve presente nesta competição. E mais uma vez é a nossa modalidade que faz esta abertura a este hábito saudável agora que tantos milhares de portugueses têm através da caminhada, através da corrida, de se ligarem à atividade física. É na realidade uma atividade que eu julgo que não é apenas uma moda, mas é cada vez mais um hábito e que é um hábito que veio para ficar. Ou seja, a corrida popular está a ganhar uma nova dimensão, porventura em alguns casos até com mais força do que a vertente competitiva, será isso? Em termos quantitativos é muito provável que isso aconteça, porque é assim que acontece em todo o mundo. Ao nível popular, a corrida tem sempre muito mais praticantes do que ao nível federado, que aí são os melhores, são aqueles que estão virados para o resultado, para bater os seus recordes. A pirâmide aponta sempre para que seja mais alargada na base informal, e à medida que a prática desportiva se torna mais formal, mais virada para o desempenho desportivo, naturalmente que estreita, digamos assim, até chegar ao pico, onde só estão mesmo os melhores. A competição foi toda desenrolada aqui nesta zona ribeirinha de Belém, com partida junto ao Centro Cultural de Belém e a chegada junto ao Planetário, também muito próximo, do lado um pouco mais afastado do Rio Tejo, e muita gente a usufruir de um belo dia numa das zonas mais bonitas de Lisboa. Vemos aqui a Raquel Cabasso, a número 1311, ela vinha junta com Sandra Teixeira nestes momentos, acabaria por conseguir deixar para trás a atleta do Sporting, numa fase mais adiantada da competição, e muita gente bem disposta ao nível de andamento que aqui andávamos a ter para estes atletas de pelotão que iam com as melhores mulheres da prova. Entretanto, temos aqui algumas imagens do grupo perseguidor da frente masculina. Frente masculina que, como vimos, se sedimentava rapidamente daquelas 3 figuras. Aqui a passagem de Miguel Arraiolos, com o número 414. Este triatleta que também faz algumas provas de atletismo antes da temporada do triatlo arrancar em força. Ele foi o 8º da São Silvestre de Lisboa o ano passado. Um resultado interessante para a nova São Silvestre, posta em pé de alguns anos esta parte, e que se disputa mesmo muito próximo do final de ano. Mantemos-nos no grupo perseguidor da frente, Luís Lima liderando por estes momentos, atleta que correu pelo núcleo do Eiras da Sport Zone. Vinha de alguns resultados interessantes para ele, obviamente em provas populares, como o 6º lugar na corrida de Montepio em Lisboa a 26 de outubro e o mesmo na corrida da linha em Cascais a 21 de setembro. Na frente, Hélio Fumo fazia as despesas da prova, seguido pelo Luís Pinto e pelo João Pereira. João Pereira, que nem sempre é um atleta tão contido como por estes momentos estava. Ainda o vimos no ano passado em provas importantes face a atletas especialistas só no atletismo, tomar a liderança e enfrentar a competição sem receio de atletas potencialmente mais rápidos. Vê-lo inclusive na São Silvestre de Lisboa, em que o João Pereira alcançou a 3ª posição, depois de ter sido segundo na meia maratona dos descobrimentos. Mas para este atleta, fundamentalmente valeu a época de triatlo, que terminou com um grande resultado na grande final mundial em Edmonton, no Canadá, onde foi o 5º classificado, atleta que está entre os melhores triatletas do mundo na atualidade, e terminou com 30 minutos e 34 segundos nos 10 km de prova, que é um tempo bem rápido, isto depois da parte de natação e da de ciclismo, que apenas abona a favor do João Pereira em termos de capacidade atlética para o desporto do atletismo, especificamente, que era o que tínhamos aqui em cima da mesa, ou melhor, em cima do asfalto para a competição. Passagem, entretanto, junto do Museu de Eletricidade, sempre outro monumento muito interessante aqui de Beira Rio, e voltamos à Vera Nunes, atleta que se estreou na maratona no final do ano passado, de 2013, nem mais nem menos do que na maratona de Nova Iorque, disputada a 3 de novembro, quando estabeleceu o seu recorde pessoal com 2 horas, 41 minutos e 5 segundos. Foi uma boa estreia para Vera Nunes, uma estreia já aos 33 anos de idade. Depois viria a melhorar este ano esse resultado de forma clara na maratona de Pádua, a Itália, ao ser segunda com 2 horas, 39 minutos e 30 segundos. Daí para cá, até aos dias mais recentes, fez muitas provas de estrada, a atleta que dominava por completo a competição feminina. Estamos a acompanhar a 2ª edição da Meia Maratona dos Descobrimentos. Na reportagem vamos agora regressar até à zona VIP desta competição.
junto ao Mosteiro dos Jerónimos, para escutarmos aqui o antigo fundista e atual elemento da organização desta competição, José Abreu, satisfeito com a ampliação do número de participantes na prova. Como deve calcular, sentimos-nos satisfeitos com o aumento que a prova teve na sua segunda edição, portanto, na ordem dos 15%. O ano passado tivemos cerca de 4.300, este ano ultrapassámos os 5.000 em termos de inscrições. Na participação andará próximo dos 5.000, 4.800, não sei dizer exatamente, mas como digo, repetindo o que disse, acho que o balanço é extremamente positivo, com a quantidade de provas que vão existindo e aumentando na ordem dos 15%, deixa-nos bastante satisfeitos. Um percurso muito plano, mesmo à medida deste tipo de competição com um forte caráter popular, não é? Exatamente, é sempre bom que os percursos, especialmente em meias maratonas, pela distância e pela dificuldade que têm que vencer, um percurso plano está sempre a essas vantagens e num percurso extremamente belo desta grande cidade europeia que é Lisboa. Justamente, e vamos para uma das zonas mais emblemáticas do percurso, o Terreiro do Paço. Passagem do Terreiro do Paço, entretanto, com o Luís Pinto a colocar-se na frente. Aqui, mais uma olhadela para o grupo dos principais perseguidores, que neste momento também se iam diferenciando na prova. Luís Pinto a tomar esse comando adiante do Hélio Fumo, nascido em 1983, portanto 31 anos de idade, que vem de uma série de resultados interessantes em provas de estrada, uma nova vocação para um antigo meio-fundista. Ele ainda foi o 10º português nos 1500 metros no ano de 2013, embora sem baixar dos 3 minutos e 50 segundos, era a sua melhor distância em pista, mas, claro, vai fazendo agora cada vez mais provas de estrada de índole popular. Várias vitórias, por exemplo, na corrida do Wall Street de Lisboa em julho, também na primeira corrida da base aérea do Montijo, a 28 de setembro, depois venceu a corrida do Decathlon em Portimão, a 5 de outubro, e o Meo Urban Trail em Sintra, na 25 de outubro também. Finalmente a corrida de Ondinhas em Odivelas, a 16 de novembro. Não deixa de ser uma segunda vida atlética muito interessante do ponto de vista das provas populares, bem entendido, para Hélio Fumo, que estava aqui bem colado ao Luís Pinto, isto no momento em que João Pereira começava a ceder. O grande triatleta português da atualidade a perder terreno por estes momentos, embora se perspectivasse para ele um resultado próximo do que havia feito, isto falando em termos cronométricos, o ano passado. A forma de correr de João Pereira, que é diferente da dos fundistas, como é bem visível, uma ação dos braços muito mais pronunciada do que normalmente temos nos fundistas, que o são só, sem terem que recorrer na sua prática diária à natação e ao ciclismo. João Pereira, depois do 5º lugar mundial em Edmonton, na grande final mundial do triatlo, ainda esteve na Taça do Mundo de Cartagena, onde não terminou 12 de outubro, mas teve uma temporada verdadeiramente espetacular em termos de resultados internacionais, com pódios, inclusive, dentro do circuito do Campeonato Mundial de Triatlo. Este, entretanto, o Luís Pinto, que vem de um bom resultado no Cross da Amora, um dos crosses qualificativos para os campeonatos europeus que vão ter lugar dentro de curto tempo na Bulgária. Foi segundo classificado a 9 de novembro nessa prova. Foi 5º da corrida do Sporting, mais cedo no ano, a 12 de outubro, e ganhou a corrida da Marginal à Noite em Oeiras a 14 de junho, numa temporada que não tem competido muito, mas também que se liga ao facto de ter tido essa grande e substancial mudança na sua vida, que foi o facto de se tornar pai. Temos já aqui o Luís Pinto a caminho da zona da meta, portanto no caminho de regresso, após esta passagem na zona da Praça do Comércio, aqui junto à Ribeira das Naus, uma zona de Lisboa que tem estado em obras, mas que se espera venha a estar completamente disponível de novo para todos que queiram visitar ou que aqui vivam próximos no curto lapso de tempo. E os atletas espalhavam-se de forma mais ou menos definitiva. Hélio Fumo mantinha-se firme na segunda posição que parecia já não ir deixar de forma alguma escapar para mais ninguém, e atrás do João Pereira as diferenças também se iam cavando, como normalmente acontece nas meias maratonas ou nas maratonas, e aí ainda por maioria de razão, dada a dimensão da prova e a importância que tem o cruzar da região dos 30 km, a prova mais longa olímpica do atletismo. Temos, portanto, o contraponto entre essas duas vertentes também a maratona, e aqui uma situação que mostra os dois líderes, ou o líder e o vice-líder da prova. Hélio Fumo sobre o lado esquerdo do nosso ecrã, Luís Pinto sobre o lado direito. Luís Pinto, que é um atleta bastante completo, diga-se passagem, no que respeita ao fundo e meio fundo. Ele, neste último ano, por exemplo, participou em provas de cross, como já referimos, na Amora
mas também nos Campeonatos da Europa de Cross em Belgrado, no final de 2013, onde foi 64º. Não foi uma atuação muito feliz, mas conseguiu estar na equipa nacional dentro dos selecionáveis para Belgrado. De resto, é um atleta também habituado às provas de estrada, como se vem vendo, e, como referenciámos, ainda fez 1500 metros a um nível nacional interessante em pista na presente temporada. O mesmo vale praticamente para a Vera Nunes, embora ela faça muito pouca pista já hoje em dia, e menos corta-mato do que estrada. Veio de bons resultados muito recentemente. Ela foi nona na meia maratona de Lisboa, no circuito Rock and Roll, disputada a 5 de outubro, com o tempo de 78 minutos e 12 segundos. Tinha ganho também algumas provas particulares ao longo do ano. A corrida do Decathlon na Amadora, a 6 de setembro, para a segunda nos 10 km da Lagoa, na Foz do Arelho, a 26 de julho, e vencedora da corrida da Estrada para a Pista no dia 5 de julho, também em Lisboa. Esta é uma atleta que veio tarde para as provas de competição. Falamos de Anabela Gomes, nascida em 1978, portanto já uma veterana. Não tem uma trajetória muito longa no mundo das corridas de fundo, mas teve uma progressão rápida, tornando-se uma maratonista que fica entre as 50 melhores portuguesas de todos os tempos, com aquele recorde pessoal de 2 horas 45-44 nos Campeonatos Nacionais de Lisboa, a 9 de dezembro de 2012. Aqui vemos a perseguidora de Anabela Gomes, Elisa da Silva, já tinha uma vantagem também suficientemente larga sobre as restantes Melanie Santos, Raquel Cabasso, Maria de Só Nunes e Maria José Frias, duas veteranas, antigas excelentes corredoras de 800 metros, depois Alexandra Alves, Sandra Teixeira e Sandra Conceição vinham já por esta ordem bastante espalhadas também, sendo que as 800istas, a Maria José Frias e a Maria de Só Nunes, estavam próximas uma da outra por estes momentos. Quem não estava próximo de Luís Pinto era qualquer outro atleta. Temos o sportinguista a encaminhar-se para fechar a vitória, uma marca bem interessante, num dia ventoso, portanto realçando o resultado final de 65 minutos e 28 segundos para Luís Pinto. Uma vitória clara sobre Hélio Fumo, apesar do seu perseguidor nunca ter desistido de manter a pressão até a final. Também remunerado com um bom tempo o Hélio Fumo, 66 minutos e 5 segundos para o homem que correu pelo Clube X-Tarca, segundo na meta, aqui junto ao Planetário de Lisboa. Depois João Pereira mantinha a terceira posição, não havia grande dúvida que iria consegui-la. Tempo final para o triatleta do Benfica, 67 minutos e 17 segundos. Adiantou-se na meta Tiago Silva, que foi o quarto, Nuno Carraça o quinto, Tiago Marques sexto, Luís Lima sétimo, Miguel Arraiolos na oitava posição. Acho que é um tempo positivo. Já há algum tempo não faço meias maratonas e acho que é um regresso novamente às meias maratonas. Quem sabe já a pensar talvez numa maratona, ainda é muito cedo, mas já começo a encaixar alguns quilómetros e já me começo a sentir bem nestas distâncias. Uma 5:28 não é um tempo extraordinário, é um tempo positivo, também está bastante frio, bastante vento, acho que pode-se considerar um tempo bastante positivo. Ora, o Nacional de Estrada já em janeiro terá uma duração bastante mais curta, mas irá permitir o regresso do Sporting a essa competição. Como é que está a preparação da equipa de Alvalade para o Nacional de Estrada em janeiro? Sim, eu acho que os atletas estão a ficar bem, é um regresso, como disse, espero que esse regresso traga uma alegria para o Sporting, né? Que é sermos campeões, e acho que quer o Damião, quer o Rui Silva, que são os dois principais elementos, estão a ficar bem, bastante bem este ano com o Mengani, e quem sabe vamos ver se eu também posso contribuir para que sejamos campeões, né? Que esse é um dos objetivos do Sporting, é ir à estrada, regressar à estrada e ser campeão, como é natural, né? Como é a ambição de qualquer clube, e o Sporting não deixa de ser esse o objetivo. Senti-me bem, estava à espera de fazer abaixo de 1h06, acabei por fazer 1h06 por ter parado ali uns 50 metros antes, mas tudo bem. Houve ali um grupo da frente com 3 atletas, quase sempre a trabalhar em conjunto, não é? Sim, mais ou menos tínhamos para lá, tivemos 10 km contra o vento, então tínhamos que colaborar uns com os outros e depois resolvia-se no final. Olha, percurso plano, o que é que achas? É um bom percurso para este tipo de corridas, meias maratonas, é o melhor sítio para correr. E para o ano, ao que tudo indica, a estreia na maratona, será isso? Sim, espero. Agora é trabalhar em distâncias mais longas, uma vez que vim dos 800 metros para aqui, ainda vai ser uma grande distância de 800 para a meia maratona, portanto. Ainda não sabe qual? Ainda não.
Foi uma prova, apesar de estar um pouco dentro, muito rápida, onde aqui na parte inicial apanhamos um topo a subir, mas tentámos ficar logo 3 atletas a discutir a prova para conseguirmos discutir o pódio. Contra o vento, para o lado de Santos, fomos sempre a ajudar-nos mutuamente. Penso que foi uma prova bem discutida e renhida. A partir ali dos 12,5 km do retorno, senti que era uma prova que dava para fazer muito bom tempo, mas comecei a época há muito pouco tempo e estava muito curto de treino, então senti que quando vinha e podia ganhar grande benesse com o vento a favor, já não tinha pernas e então vim mais numa de manutenção para conseguir manter a 3º lugar. Justamente para um triatleta, esta fase do ano ainda quase que nem marca o início, não é? Sim, esta prova foi mais um controle competitivo para conseguir definir um pouco as zonas e também ter boas sensações competitivas, apesar de ainda não estar com ritmo de competição. O objetivo de andar ali sempre a 3:00 ou perto disso é sempre muito bom tempo. E então deu uma boa expectativa para o ano que se avizinha. Justamente. Para quem foi quinto no Circuito Mundial de 2014, que objetivo é que tem para 2015? Chegar ao pódio do circuito? Chegar ao pódio era muito bom, mas sei que é muito complicado e vai ser um ano muito longo, com muitas aventuras. Mas sim, tentar ser top 10 mundial novamente, quinto, quem sabe, 3º, é por aí. Vamos também para o fecho da prova feminina, com Vera Nunes sem deixar grandes dúvidas de que seria fácil vencedora. Tempo também agradável para ela, no resultado final, uma vantagem enorme sobre todas as rivais aqui, completamente diferente do que aconteceu no lado masculino. Vantagem de praticamente 4 minutos e meio sobre a segunda classificada. Tempo final para a benfiquista, 76 minutos e 5 segundos. Anabela Gomes viria a fechar então no segundo lugar com 80 minutos e 46 segundos. A 3ª posição foi para Lisa da Silva com 81 minutos e 37 segundos. Depois chegaram Melanie Santos no 4º lugar, Raquel Cabasso no 5º, Maria do Céu Nunes no 6º, Maria José Frias na 7ª posição. Foi boa, o objetivo era vir cá ganhar um bocado de ritmo e correu bastante bem, apesar de ter vento, mas tive quase sempre um grupo que me tapava o vento, portanto facilitou muito a vida hoje. E este é um percurso fantástico, muito acessível, plano. Sim, é ótimo, tirando a primeira parte que sobe um pouco, mas temos a descida que dá para compensar e depois de resto, todo plano, tirando um bocado de calçada que se apanha pelo caminho, mas é um percurso fantástico. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem, oportunidade para o balanço geral com o António Campos, da Xistarca. Este ano foram 5.000 os participantes na meia dos descobrimentos. Houve uma evolução significativa em relação ao ano passado e, acima de tudo, houve a consolidação de um projeto que, de certo modo, é sucedâneo do que era a Maratona de Lisboa, que nós organizámos em termos de Xistarca durante 27 anos. Havia esta data disponível no calendário, então tentámos ocupá-la da melhor forma, lançando um novo evento, que esta foi a 2ª edição, já o ano passado tinha dado boas indicações em relação à sua viabilidade, e este ano, quer pela adesão de atletas, quer fundamentalmente pelos aspectos técnicos relacionados com a prova, na medida em que é um percurso bastante rápido e que permite a obtenção de bons resultados, penso que é uma aposta ganha e aquilo que nos importa no futuro agora é promover a prova a nível internacional e trazer até nós cada vez maior número de estrangeiros. Este ano tivemos cerca de 300, de 20 países diferentes, e julgo que aqui é realmente um espaço de crescimento bastante significativo, na medida em que nesta época do ano é muito difícil encontrar em qualquer parte da Europa condições climatéricas tão boas como as nossas para se correr uma meia maratona. E assim foi a reportagem da 2ª edição da Meia Maratona dos Descobrimentos.